Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o William Gebin, um dos colaboradores do Econature, biólogo, e esse é mais um Giro da Semana, o quadro onde a gente pega algumas notícias que saíram durante a semana que tem alguma relevância para o tema do meio ambiente e faz alguns comentários sobre essa notícia. A primeira notícia que eu trago tem o seguinte título: Novas diretrizes globais de qualidade do ar da OMS visam salvar milhões de vidas da poluição atmosférica. Em 2021, em setembro de 2021 agora, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, lançou novas diretrizes que foram atualizadas sobre o nível mínimo de poluição atmosférica que é aceitável, visando proteger as populações de todos os países do planeta Terra contra os danos à saúde que são provocados pela poluição do ar. A última atualização desse documento aconteceu em 2005 e desde então as evidências de que a poluição atmosférica afeta seriamente a saúde das pessoas aumentou, e com essas evidências os especialistas ressaltam que aderir a essas novas diretrizes pode salvar a vida de milhões de pessoas. Então estima-se que a cada ano ocorram cerca de 7 milhões de mortes prematuras causadas por doenças ocasionadas pela poluição do ar, né? Em crianças, isso pode causar redução do crescimento e da função dos pulmões, além de infecções respiratórias e agravamento de asma. E nos adultos, alguns problemas que podem aparecer provenientes da poluição do ar são AVC, cardiopatia, também. Essas duas são as causas mais comuns de morte prematura em adultos, né? Além de agravamento de diabetes e doenças neurodegenerativas. E são coisas que têm surgido e se agravado conforme o tempo passa e conforme os índices de poluição vão aumentando. E esses dados, né, das doenças, tanto em crianças quanto em adultos, provenientes de problemas relacionados à poluição atmosférica, isso coloca essas doenças, né, associadas à poluição no mesmo patamar que outros riscos à saúde, como dietas inadequadas e tabagismo, né, o hábito de fumar. Isso é tão perigoso quanto as doenças provenientes da poluição atmosférica. Então, essas novas diretrizes da Organização Mundial da Saúde definem novos níveis aceitáveis para 6 tipos de poluentes, que, segundo evidências científicas, esses 6 poluentes são os que mais causam danos à saúde humana. E são eles: material particulado, né, pequenas partículas que ficam em suspensão no ar, ozônio, O3, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre e o monóxido de carbono, o CO. Especialmente o material particulado, né, as primeiras partículas que eu falei, dependendo do tamanho delas, do diâmetro das partículas, elas podem penetrar nos pulmões e dificultar a respiração das pessoas, então essa é uma das causas. E se forem partículas muito finas, né, menores que 2 micrômetros de diâmetro, essas partículas conseguem até entrar na corrente sanguínea das pessoas e causar impactos mais graves, como doenças cardiovasculares e até afetar outros órgãos do corpo, porque ela já atingiu a corrente sanguínea, então ela não se limita ao sistema respiratório nesses casos, né? Então, o material particulado é muito grave e os especialistas da Organização Mundial da Saúde alertam para esses perigos. Esse material particulado, né, o MP, que é o principal poluente que causa doenças na pessoa, é gerado principalmente pela queima de combustíveis. E isso é muito comum, tanto na indústria, quanto no setor de transporte, quanto no setor de geração de energia, quanto na agricultura. E em alguns países do mundo também nas residências, principalmente nos países mais frios, né, que precisam queimar carvão ou queimar lenha para aquecer a casa. Isso também gera material particulado que pode prejudicar a saúde das pessoas. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, ele falou o seguinte, dando uma declaração: a poluição do ar é uma ameaça à saúde em todos os países, mas atinge com mais força as pessoas dos países de renda baixa ou média. As novas diretrizes de qualidade do ar da OMS são uma ferramenta prática e baseada em evidências para melhorar a qualidade do ar, do qual toda a vida depende. Chamo todos os países e todos aqueles que lutam para proteger o meio ambiente a colocá-las em prática para diminuir o sofrimento. Isso foi o que o diretor falou. O objetivo dessas novas diretrizes é que todos os países diminuam o nível de emissão de poluentes, mas a OMS sabe que essa é uma tarefa difícil e envolve não só simplesmente parar de emitir poluentes, né, mas envolve vários setores da economia. Então isso tem que ser pensado de maneira mais bem pensada e bem planejada, né? Mas para que haja um progresso gradual e significativo, a OMS decidiu estabelecer metas intermediárias, né? Não simplesmente parar de emitir, mas ir diminuindo aos poucos para poder atingir esse objetivo. E se isso acontecer, os maiores beneficiados, né, dessa diminuição serão as populações, principalmente dos países que sofrem com esses males da poluição do ar, principalmente aquelas grandes cidades,
Aqui no Brasil a gente tem São Paulo como o melhor exemplo e vai melhorar principalmente a qualidade de vida das pessoas que já sofrem com algumas doenças crônicas e que podem ser agravadas com esse grande índice de poluição atmosférica. O título da segunda notícia é o seguinte: Jeff Bezos promete $1 bilhão para preservar o meio ambiente. Na última segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021, o dono da Amazon, Jeff Bezos, prometeu doar $1 bilhão para a preservação de 30% do solo e da água do planeta até 2030. Em um evento na cidade de Nova York, Bezos fez um discurso sobre esse tema e falou o seguinte: nos unindo com o foco certo e com criatividade, podemos ter tanto os benefícios da vida moderna quanto usufruir de um mundo natural próspero. O bilionário criou um fundo chamado Bezos Earth Fund, que traduzindo literalmente significa o Fundo de Bezos para a Terra. E o objetivo desse fundo é arrecadar $10 bilhões em uma década e direcionar esse dinheiro para os esforços de conservação. A instituição afirma que o dinheiro será usado para criar, expandir, gerenciar e monitorar áreas de proteção ambiental em diversos pontos do planeta Terra. Também tem um foco de ações de carbono, né? Então esse fundo também enfatiza o papel da comunidade local e das comunidades indígenas nos esforços de conservação ambiental, e eles vão fazer esforços especiais para sequestrar o carbono, tentar diminuir o nível de carbono na atmosfera, que também é um dos pontos que agrava aí o chamado aquecimento global ou as mudanças climáticas que têm ocorrido. Continuando a fala do Jeff Bezos nesse mesmo evento, ele disse o seguinte: quando as pessoas se apegam aos bons velhos tempos e glamorizam o passado, quase sempre elas estão erradas. A maioria das métricas atuais, a vida é melhor do que era no passado. As taxas de pobreza globais são mais baixas, a mortalidade infantil diminuiu e a expectativa de vida são melhores. As taxas de educação também são muito elevadas, mas existe uma notável exceção. A natureza não é melhor hoje do que era há 500 anos atrás, quando desfrutávamos de florestas intactas, rios limpos e do ar puro de uma era pré-industrial. Podemos e devemos inverter esta anomalia, diz o Bezos. Se nos unirmos com o foco certo e com criatividade, podemos usufruir tanto dos benefícios da vida moderna quanto de um mundo natural próspero. E ele continua: espero que esse compromisso inspire outras pessoas a fazer as suas próprias promessas para proteger e conservar a natureza e ajudar na luta contra a alteração climática. Um trabalho desse precisa de muitos aliados. Esse fundo que o Jeff Bezos abriu, o Fundo de Bezos para a Terra, ainda não divulgou quais instituições vão receber o dinheiro, ou parte do dinheiro, mas ele afirmou que vai ser priorizado as áreas do planeta onde as comunidades locais e comunidades indígenas, comunidades nativas, são foco nos programas de conservação. E isso abriu uma especulação para ver se algum programa de conservação da Amazônia brasileira talvez receba um pouco de dinheiro desse fundo. Ainda não existe nenhum destinatário definido, o Bezos não falou para quem ele realmente vai doar esse dinheiro, mas existe uma especulação que seja algum programa de conservação aqui do Brasil, especialmente da Amazônia, visto os recentes incêndios e também os conflitos que os povos indígenas locais estão tendo aí com produtores rurais, com o governo e tal. Então, apesar de não ter nada garantido ainda, existe uma especulação proveniente dessa fala aí do Jeff Bezos. A terceira notícia que eu trago tem o seguinte título: 181 arpias mortas, maioria por curiosidade. Um dado bizarro levou o pesquisador a apostar no turismo para salvar a maior ave de rapina do Brasil. A história dessa notícia é o seguinte, que em 2016 um biólogo chamado Everton Miranda começou a estudar a arpia no norte do Mato Grosso e ficou chocado com um dado que ele encontrou nessa pesquisa dele. 181 águias foram mortas em uma área relativamente pequena, uma área de 3.000 metros quadrados. E a maioria dessas mortes ocorreu por motivos fúteis. Ele entrevistou algumas pessoas que moram no local, como sitiantes, grileiros, latifundiários, e os motivos que ele ouvia para os abates dessas aves foram os seguintes, alguns deles. Eu matei para ver com a mão, para poder tocar no bicho. Nunca tinha visto um gavião desse tamanho. Eu atirei nele para ver ele caindo. Então essas foram algumas respostas do povo local que matou esses animais. Ele chegou a números incríveis de 80% das mortes da arpia por motivos de curiosidade, como esses que eu citei, que as pessoas não visto ou queriam ver como é que era para chegar perto e aí decidiam matar, e outros 20% por motivos de retaliação, quando as águias predavam alguns animais da região. A arpia é um predador natural de macacos e preguiças e outros animais arborícolas, então por retaliação algumas pessoas acabavam matando
o gavião real, né, a arpia, por ter matado um macaquinho ou um bicho preguiça e tal. E aí, para resolver esse problema, o biólogo Everton Miranda, como eu já citei, pesquisador desse projeto, ele foi inspirado pelo turismo de observação de onças pintadas, que já ocorre no Pantanal, já é um projeto de sucesso, que alia o turismo e a conservação do meio ambiente, e ele teve a ideia de implementar essa mesma estratégia para proteger o gavião real, e transformando essa espécie num símbolo de turismo local da região do norte do Mato Grosso. Ele ressalta que o comportamento da arpia é conveniente para o turismo, porque essas aves não se deslocam muito, elas não são migratórias nem nada, elas fixam o ninho no mesmo local e não saem desse local a não ser que elas sejam forçadas a sair. Então a equipe só precisava localizar os ninhos das arpias e montar torres de observação próximas para que os turistas pudessem observar as aves. Ele passou um ano mapeando os ninhos das arpias com a ajuda de uma equipe, com a ajuda dos moradores locais e de povos indígenas da região que já têm o conhecimento necessário para poder encontrar esses ninhos, e o turismo de observação da arpia começou nessa região em 2017. O projeto oferece uma quantia em dinheiro para cada pessoa que encontrar o ninho e notificar o projeto, e os principais alvos do turismo, né, quem mais foi atraído para esse tipo de experiência turística foram idosos estrangeiros. Em uma fala, numa reportagem, o biólogo responsável pelo projeto, ele falou o seguinte: além de gerar renda para o local, o projeto praticamente acabou com o abatimento das arpias por motivos fúteis, né, como a curiosidade em chegar perto do animal. Além disso, foi uma lição ambiental muito didática para os moradores. Eles começaram a ver pessoas cruzando o mundo vindo de outros países só para conhecer as coisas que estão no quintal dessas pessoas, que para elas são muito comuns. Então elas passaram a valorizar e cuidar desse quintal, preservar a natureza, que para elas já é uma coisa mundana, diária, né? Mas que para outras pessoas vale a pena gastar um dinheirão em passagens, hotel, estadia, para poder ver esses animais. Sempre que um ninho de arpia é encontrado, a equipe vai lá perto do ninho, constrói uma torre de observação próxima e instala câmeras para observar e monitorar a atividade das aves no ninho no período de 90 dias. Depois, as imagens que foram captadas pelas câmeras são estudadas pelos biólogos da equipe. E com esses dados, conseguiram comprovar que desde 2017, quando as atividades de turismo de observação começaram, apenas 3 indivíduos foram abatidos naquela mesma área de 3 mil metros quadrados. Isso é uma diminuição muito significativa comparado com os 181 de 2016. Numa fala do biólogo ainda, do Everton Miranda, ele diz que depois que implantaram as atividades de turismo, os números caíram de uma média de 90 aves por ano para uma média de menos de uma águia morta por ano. Só fazendo alguns outros breves comentários sobre essa notícia, né? Assim como o turismo de observação de onças, que já acontece no Pantanal, o turismo de arpias também tem um potencial para ser bastante lucrativo e, além de lucrativo, fazer muito bem para o meio ambiente, né? No Pantanal, com as onças pintadas, já se sabe que a atividade de turismo vale 56 vezes mais do que um possível prejuízo que uma onça possa causar, porque no Pantanal acontece isso das onças abaterem algumas cabeças de gado, né? Elas caçam alguns filhotes de boi para produção de carne, então isso gera prejuízo para os fazendeiros. Porém, a atividade de turismo gera uma quantia em dinheiro 56 vezes maior do que isso. Então, mesmo que alguns fazendeiros percam algumas cabeças de gado, né, para caça de onça e tal, eles preferem manter as onças vivas agora que o turismo está lá em atividade, porque isso traz muito mais dinheiro, muito mais retorno para eles. Então, cobre a perda e cobre muito mais. E isso tem um potencial de acontecer também com a observação das arpias no norte do Mato Grosso, né? Não tem nenhum dado concreto quanto a ganhos financeiros ainda, mas existe o potencial disso acontecer também com o projeto de turismo das águias. Além da caça, que é uma caça ilegal e, como a gente já falou na matéria, era por motivos fúteis, né, motivos banais, né, só porque as pessoas tinham curiosidades, outra principal ameaça que as arpias sofrem é a perda de habitat por conta do desmatamento. As maiores populações de arpias estão hoje na Amazônia brasileira. E mesmo essas populações, que são as mais estáveis, elas estão ameaçadas de extinção por conta do desmatamento, né? Essas aves, as arpias, como elas são muito grandes, elas são as maiores águias do mundo, elas precisam de florestas intactas e com um ambiente bastante equilibrado para elas poderem sobreviver. Tanto por causa do habitat, para elas conseguirem montar os ninhos, nidificar, se reproduzir e tal, quanto
pela questão da obtenção de alimentos, né? Como elas são predadoras de animais arborícolas, se a floresta começa a ser derrubada, os animais arborícolas, os que vivem nas árvores, eles também vão sumir e depois de um tempo a própria arpia corre o risco de sumir porque ela não tem como conseguir alimento. E alguns estudos já confirmaram que quando uma floresta atinge uma faixa de 50% de desmatamento, os pais de arpia já não conseguem alimentar os filhotes e eles morrem de fome. Então, é uma geração a menos aí desses animais que não conseguem crescer e se reproduzir. Isso agrava o risco de extinção. Por isso, para incentivar os donos de terra do Mato Grosso a não desmatarem as florestas que ficam ali nas suas propriedades, o projeto de turismo, ainda coordenado lá por aquele biólogo, o Everton Miranda, repassa boa parte do valor em dinheiro que é cobrado pelos turistas para os proprietários. Isso está gerando resultados na conservação, né? Ao invés de desmatar, porque antes da implantação do projeto de turismo, os fazendeiros tinham a mentalidade de que desmatar é lucrativo, porque daí quando você desmata, você tem espaço para implementar um pasto, uma pastagem e criar um rebanho e depois ganhar dinheiro vendendo a carne desse rebanho. E agora eles estão vendo que também é lucrativo manter a floresta de pé porque eles ganham dinheiro com turistas, né? E boa parte do valor cobrado dos turistas é repassado para esses fazendeiros, então eles ganham dinheiro e eles conseguem preservar o meio ambiente. Então é muito vantajoso para os dois lados, tanto para o meio ambiente quanto para a economia local. Então é isso, pessoal. Essas foram algumas notícias relevantes para o meio ambiente que saíram essa semana. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Pode clicar no joinha, pode compartilhar esse conteúdo. Ajuda bastante a gente a continuar produzindo e divulgando conteúdo. E dito tudo isso, muito obrigado. Espero de verdade que tenham gostado. E até o próximo Giro da Semana. Tchau, tchau, pessoal.